Olá, povios! Estamos aqui para mais uma live semanal. Eu acho que eu tenho que desistir de colocar a live 8 horas, mas mesmo assim, eu acho que se eu colocar de novo para as 9, eu vou me enrolar toda de novo para poder me organizar. Essa é uma das primeiras vezes que o celular está carregando durante a live, que eu acabei de chegar da rua, acabei de resolver um problema. E aí, estamos começando agora com mais esse atrasito. E aí, o nosso tema de hoje é sobre meu cosplay de Sailor Urano, né? Que muita gente durante uma época só me conheceu como Júpiter, aí depois eu passei um tempo só fazendo a Sailor Urano, aí eu passei a voltar a fazer só a Júpiter, e aí esse ano eu tenho um ensaio novo com... Na verdade eu tenho mais do que um ensaio só com a Sailor Urano, é mais do que só transformada, eu tenho mais um ensaio com a Haruka. Pois bem, só comentar, né, que eu até tirei, né, que estava guardada já há um tempão, minha espadita, ela aparecendo. Mas então, primeiro, né, a gente tem a escolha do personagem, né, e como foi que eu tive acesso ao personagem. Porque o que acontece? Eu nunca tive TV a cabo e até hoje eu não tenho. Isso parece uma coisa bem doida, né? Porque atualmente é uma coisa que não é tão incomum. Mas o que acontece? Quando eu era mais nova, eu não tinha, minha família não tinha condições de ter. E aí, quando eu passei a ter condições, eu achei a internet mais interessante. E assim, basicamente, o que eu tenho é agora acesso a algumas coisas pela internet, né? Como a Netflix, a Crunchyroll, essas cositas aí, via web. E as outras coisas que não são, né? Que a gente arranja por aí, porque nem tudo tem distribuição. Mas enfim. E é só que nessa época eu não tinha TV a cabo e assim, a Manchete não passou Sailor Moon inteiro, né? Então a fase S só tinha disponível na Cartoon Network. E eu não tinha TV a cabo. Então, como é que eu tive acesso? Na época que estava passando lá na Cartoon, né? Décadas atrás, Sailor Moon S, eu fazia curso de inglês. E uma das minhas amigas do curso de inglês fez uma enorme gentileza de gravar em VHS da TV para mim, já que ela tinha acesso à Cartoon Network. Então, assim, para começar, foi assim que eu comecei assistindo Sailor Moon S. Eu tive acesso a essa fase de Sailor Moon. E aí, o que chamou a atenção na Haruka para mim? Exatamente a fluidez de gênero. Quando eu tava, como eu era pré-adolescente, já na adolescência, eu tinha umas situações em que eu me sentia desconfortável quando eu precisava bancar a menininha normal e padrão, né, normal do ponto de vista de ser o que sempre se repete, né, não do que é bom, mas assim, o que as pessoas esperavam, né, de uma garota. E assim, eu não me reconhecia muito bem. Inclusive, uma das melhores fases da minha adolescência foi quando eu tinha o cabelo curtinho. Sabe, igual a peruca do Ben 10? Eu tive o cabelo daquele jeito, uma época da minha vida. E eu era muito feliz assim. Eu era mais feliz ainda quando as pessoas não me reconheciam como. é, Nossa, peraí que entrou uma outra tela aqui. É só não sai da live, filha. Pois é. Então eu ficava bem, eu me sentia melhor quando as pessoas confundiam. Então, assim, a fluidez de gênero da Haruka me chamou muita atenção. Assim, o primeiro encontro com as outras Sailors, né, a Haruka em si mesmo, em que
As meninas achavam que era um rapaz, né? Até a própria Michiru chegar lá e desmentir, né? Isso. Oi, Vanessa. Isso me chamou muita atenção. É claro que, assim, a clara relação das duas também me chamou muita atenção, mas não pessoalmente, né? Para mim, na verdade, foi o primeiro contato disso numa mídia, né? Foi a primeira mídia que eu vi um possível, claro relacionamento entre duas mulheres. Isso foi muito legal. Mas, assim, foi exatamente a forma da Haruka não ser reconhecida o tempo todo como mulher, né? Isso foi muito, muito legal pra mim. Isso me chamou muita atenção na personagem. Embora, assim, eu já tivesse, né, a identificação com a Sailor Júpiter, aí eu já cheguei pensando assim, caramba, então eu gosto de outra Sailor e eu também vou fazer ela. Foi bem assim. Eu estreiei, a primeira vez que eu usei a Sailor Urano foi em 2009, no Anime Friends, sim, foi lá em São Paulo, eu não estreiei ela aqui no Rio. E assim, o que foi marcante nas minhas apresentações foi a apresentação livre. Porque a apresentação livre já de cara, já no primeiro evento que eu usei ela, foi cantando assim, não cantando exatamente, mas tirando trechos da música Pagu, da Rita Lee, da Zélia Duncan, né, que tem, eu já falei isso na live de apresentações livres, né, mas ela tem um trecho, né, que fala nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem, porque fazia tanto sentido, pelo menos a última parte. E assim, também eu quis usar, né, a parte do nem toda brasileira é bunda, porque já estava numa situação que é um saco, primeiro, você usar Sailor e todo mundo querer que a sua saia voe. Essa é a verdade. Mas assim, eu sempre fiz os colãs bem grandes, embora eu não use short debaixo de nenhum dos meus cosplays de Sailor. Meu colã é muito grande. Se subir, ó, tô nem aí. Não está aparecendo mais do que aparece quando eu tô de Kami ou quando eu tô de Poderosa. Eu sempre faço os colãs bem grandes, então. E, assim, foi a maneira de querer falar lá no palco, assim, para de ficar querendo ver mais das meninas no evento do que a gente está afim de mostrar, né? Então, foi bem legal colocar o Nem Toda Brasileira é Bunda. E foi bem, e eu completava, né, o depois do Sou Mais Macho Que Muito Homem, e eu falava e todos de Sailor Moon, porque se levar em consideração os personagens que são homens de Sailor Moon, o personagem mais macho da série é a Haruka. Então. E aí, assim, eu não vou lembrar, eu juro que eu procurei, mas eu não sei se eu não gostei das fotos, se eu não salvei nenhum vídeo, porque teve um período que eu perdi, em 2010, eu perdi um computador e o HD dele inteiro. E eu não consegui recuperar. Então eu não vou saber dizer exatamente que evento foi. Aqui no Rio, eu lembro que foi no América, que eu repeti as apresentações do Anime Friends. Eu usei essa apresentação livre e a tradicional era uma cena que falava, né, porque a Haruka gostava tanto da Michiru, e assim, é uma cena que adaptada de uma cena que existe, né, mas não é não, assim, não é diretamente, né, dizer que é a pessoa importante da minha para a sequência da minha vida, não é exatamente isso que falava, mas era assim, que é com quem eu quero caminhar, entendeu? Era uma parte que me chamava muita atenção. Então eu falava isso e terminava como se tivesse iniciado a batalha com um golpe, né? Gritando, terra, trema! E assim, o marcante desse evento é que duas juradas desse evento, na hora que assim, eu me inscrevi, eu achei isso muito ridículo. Mas assim, é por isso que eu não esqueço, né?
que você se inscreve com o personagem e fala assim, olha que a gente conhece muito de Sailor Moon, vê o que você vai apresentar. E foi bom, porque eu não lembro em que colocação eu fiquei, mas eu ganhei alguma colocação nesse evento. E aí eu recebi, graças a Deus, pelo menos dessa parte, eu recebi desculpas dessas juradas. Eu até esqueci de comentar uma coisa no Anime Friends, né? Que foi como foi a primeira vez deu tudo errado, né? No Friends, a bota que eu usava, né? A bota ainda é a mesma, né? Só que inicialmente era só uma bota da Beira Rio. E eu pintei ela. Eu dei uma tentativa de descascar ela e só pintei. O que aconteceu? A bota descascava o evento inteiro. Eu tive que repintar o evento inteiro. Foi uma coisa assim de louco, mas eu fiz. Eu repintei a bota até para fazer as fotos no estúdio do Cosplay Brasil. Isso eu nunca vou esquecer. Aí, quando eu usei nesse primeiro evento do Rio, eu já tinha pedido para a mesma costureira que fez a Sailor Urano. A gente usou até retalho da própria saia para fazer a forração da bota, que é a que a bota tem até hoje. Mas assim, ela não sabia muito bem fazer, tanto que essa bota ela não é toda forrada como outras botas minhas, porque literalmente é a minha primeira bota forrada desse gênero. Ela fez só a parte de cima, fez até como se fosse, ela fez até os relevos, mas aí eu tive que literalmente colar a parte de baixo, tanto que parte é a parte da sola e parte é o EVA que eu coloquei para proteger a parte do pano que ainda fica por baixo da bota. Mas quando eu apresentei aqui no Rio, a bota foi forrada, né? E não descascava mais, graças a Deus. E também os laços originais, eles eram muito grandes e ficavam caídos. Na verdade, eu não fiz nada mais, nada menos do que só dobrar o laço para dentro, o que deixou o laço mais firme e permitiu que eles ficassem mais proporcional. Tanto o laço do peito quanto o laço da saia ficassem mais proporcionais ao cosplay. Que massa! Eu fiz a Sailor Urano chegou numa época que eu já tinha feito muitas tiaras de Sailor, que na época que eu era cosmaker ele fazia pequenos acessórios. Então, assim, eu fiz a minha tiara. Não é a tiara que eu usei em 2009, porque em 2010, no evento Cofest em Brasil, foi o primeiro evento, inclusive, foi lá em São Paulo também. Foi o primeiro evento que eu tive cachê para usar cosplay. Eles queriam cosplay de personagens variados japoneses e tinham que ser 2 diferentes nos 2 dias de evento. E aí eu levei a Sailor Urano, que era um cosplay relativamente só tinha 1 ano, né, na época, e fui de Mai Shiranui também. E aí nesse evento, quando eu coloquei a Sailor Urano, eu deixei um pouco do laque, quando eu arrumei a franja, cair na tiara, e aí a primeira tiara que eu tinha feito, o corino perdeu o dourado. Aí eu tive que fazer outra que ainda é a que eu uso atualmente. Então, assim, eu já fiz mais de uma tiara para Urano, né? Mas, assim, é a parte do cosplay que realmente eu fiz e curto muito. E, assim, o broche da Urano nada mais, nada menos é do que um bottom, esses bottomzinhos que a gente ganha e compra em evento, que eu pintei com esmalte azul, que é o tom de azul que eu pinto o broche é uma das cores que eu mais gosto de usar na minha unha. Então, assim, foi moleza, porque a cor eu já tinha. Inclusive, o verde, com quem eu pintei as bolinhas dos enfeites de cabelo da Júpiter e o broche da Júpiter. Ai, obrigado, Cacá. Que saudade. Tomara... Você vai na BGS esse ano? Eu já tô até... A única certeza que eu tenho é o cosplay que eu vou pro BGS. Então, assim, o broche que eu tenho, a pintura do broche e das bolinhas da Sailor Júpiter também é outro esmalte de unha que eu gosto muito. Os dois são da Risqué. Eu só não vou lembrar qual é o nome deles agora, mas são os que, inclusive, são os que em época de Copa são vendidos da cor da bandeira do Brasil. Tanto o azul quanto o verde. Então,
A Sailor Urano ela inaugurou muitas coisas, né? Foi algumas coisas aconteceram, né? Foi o primeiro cosplay que eu fiz trabalho, né, com ele, que eu recebi cachê para poder usá-lo. E aí uma outra coisa que aconteceu também a primeira vez com a Urano foi meu primeiro ensaio externo de cosplay. Assim, o primeiro ensaio externo de cosplay que eu fiz numa praia, num parque, numa coisa assim, preparado para ser ensaio, porque assim, eu tinha feito um antes na Quinta da Boa Vista com a Missa Mani, que foi o nosso amigo Tenchi, que tá tá sumido, né, dos eventos agora. Mas assim, era uma comemoração do meu aniversário, não era exatamente ensaio. O primeiro ensaio mesmo, que eu parei e fui só para fotografar, foi feito em 2013, com o André Calvé. Ele assim, ninguém aqui no Rio, né, conhece, né? Mas foi meu primeiro ensaio externo, foi numa praça aqui na Barra. Foi incrível, porque a gente fez um ensaio num lugar extremamente simples, o ensaio ficou incrível. Eu usei 2 cosplays, eu usei a Urano e usei a Makoto, né? Exatamente, a Júpiter mesmo. E aí, assim, foi a primeira experiência com isso e foi muito legal. E assim, foi justamente o primeiro cosplay que eu usei no dia foi a Urano. E assim, para continuar as novidades, também foi com a Urano o primeiro ensaio que eu fiz no Parque de Madureira. E foi uma grata surpresa, né? Porque foi um convite para fazer um ensaio com as Other Senses, né? Então a gente também tinha uma Netuno e quem me convidou, que fez a Plutão, que vai fazer a Plutão no ensaio desse ano, né? E assim, foi quando eu descobri que o Parque de Madureira tinha as patrulhinhas lá, legal, andando sempre. E um banheiro muito bom para se trocar. Acho que a coisa mais legal do Parque de Madureira é isso. Que é um ambiente urbano, que você tem vários cenários e que, sim, tem um lugar legal para se trocar. Então, assim, até o último ensaio que eu fiz lá, que foi com a Cami, assim, tinha sempre gente da prefeitura limpando os banheiros. E, assim, você via a guarda municipal passando. Então, sempre dava aquele quê de segurança, né? E foi quando eu fiz ensaio com uma das com uma das muitas moças que fizeram a Netuno comigo, que nesse caso foi a Zago, que era a Netuno nesse dia. E foi bem legal. E esse ensaio foi em 2015, logo que as fotos desse ensaio começaram a sair, inclusive, né, não esquecer quem fez esse ensaio foi Giovanni Fernandes, que também, poxa, eu entendo que evento é chato, mas assim, ensaio de cosplay é tão legal e aquele ensaio ficou tão bonito. Então, sinto saudades também, até porque basicamente eu continuo falando só com a Debbie, né? Então, a gente sente um pouco de falta, sente um pouco de saudade. E aí, nesse mesmo ano, a Roberta, né, que assim que nesse ano fez dupla comigo. Ai, não trava não, internet. Isso. E a Roberta que esse ano fez ensaio comigo, que ela adaptou uma Tomoyo, né, para me acompanhar, que eu tava usando a Sakura Kinomoto da série Clear Card. E aí, ela tava estreando o cosplay. Eu não lembro se ela tava estreando, se ela tava refazendo o cosplay dela de Netuno. E aí a gente fez uma sessão de fotos bem legal. Inclusive tem bastante foto do PK, que é outro fotógrafo que eu gosto bastante. E foi muito bom vê-lo retornar no Friends desse ano. Foi uma excelente e grata surpresa. Né? Então, assim, tem várias fotos que o PK fez no Friends 2015, em que eu e a Roberta fizemos dupla. E assim, é bem engraçado porque eu acho que até hoje, todas as Netunos com quem eu fiz foto, conhecidas, planejadas, minhas amigas, né? Oi, Feitosa.
conhecidas minhas amigas, todas elas são mais altas que eu. O que é bem engraçado. Tem algumas fotos que dão a impressão, né, que ela tá um pouco mais baixa que eu. Mas, gente, assim, que elas estão mais baixas que eu, mas agradecer muito aquelas fotos de perto em que a pessoa deu uma dobradinha no joelho para parecer, né, que, assim, pelo menos em algumas fotos, não tem essa diferença tão grande de altura. Mas que tem, tem. Porque, na verdade, quem é baixinha sou eu, né? E, assim, esse ano eu tive a oportunidade de experimentar o meu cosplay. Infelizmente, ele já tem 10 anos, né? E ele foi bem usado, embora eu fique muito triste que eu não tenho registro de todos os usos. Eu fui olhar, assim, além da parte... As fotos entre 2009, algumas de 2009 e quase tudo que eu fiz em 2010 e 2011, eu perdi naquele HD. Então, assim, eu tenho um vácuo muito grande que eu usei o cosplay, mas eu não tenho registro, né? E assim, o cosplay já tem 10 anos, né? E ele foi muito usado mesmo, porque é um cosplay que eu gosto muito. E aí, assim, provavelmente esse ano vai ser o último uso dele, porque eu experimentei ele quando eu fui fazer um cosplay, um meme de Boku no Hero, que algum tempo atrás meu amigo Wesley tinha mandado uma imagem do Ida, que é o personagem que eu gosto e é o personagem que assim, eu fiz um cosplay bem adaptado, mas eu pretendo, assim, pelo menos comprar um uniforme de educação física, um uniforme, só uniforme escolar mesmo, né? Mas eu quero fazer fotos, eu quero fazer um cosplay decente dele, porque eu gosto dele. E aí eu fiz o meme, até porque no meme o Ida tá com um uniforme vermelho, que assim, não é exatamente o da Marte. Porque, assim, o laço e os outros acessórios estão todos vermelhos, né? Então a gente pode ver esse grupinho. Até porque eu tô sempre aberta a grupinhos. E assim, eu preferi usar a Urano, porque assim, eu acho que o Ida combina muito mais com o uniforme azul do que com o vermelho. Então eu fiz realmente as fotos com o colã da Urano. E aí quando eu vesti, assim, além do meu corpo ter aumentado um pouquinho, mas ele cabe. Mas obviamente dá pra sentir que ele tá mais apertado do que ele já esteve na vida, né? Eu vi que ele tá com algumas. Infelizmente, ele tá com algumas costuras soltando. O tecido já não tá vistoso como era antigamente, né? Já é um cosplay mais antiguinho. Alguns tecidos duram mais, outros tecidos não. Então, assim, eu vou realmente restaurar ele uma última vez, que eu tenho um ensaio marcado com um grupão de Sailor. Pelo menos eu tenho dupla. Eu tenho uma dupla marcada. Mas se. Assim, eu tenho mais uma Netuno na minha vida, que é a Lívia. Mas assim, eu vou costurar ele todinho de novo, onde eu vi que tá abrindo. Vou deixar ele bom para esse ensaio, mas dependendo de como ele sair nesse ensaio, pode ser que eu realmente tenha que fazer outro cosplay de pelo menos de Urano, né? Meu cosplay de Júpiter é novo, eu acabei de comprar de uma menina que usou uma vez, achou que ficou grande nela e acabou repassando, né? E eu passei anos, né? Quer dizer, foi só nesse ensaio com a Roberta que eu tive a oportunidade de ter minha adaga. E ela é vermelhinha, né? E quando a Urano puxa, ela é brilhosa, ela acende, né? É luzes, mas ela é vermelhinha. Eu só fui ter ela nesse Family e depois não usei mais ela. Então, com certeza ela vai estar presente nesse ensaio e em muitos outros, espero. Né? Porque Sailor Moon, se a gente juntar bem, dá para fazer vários grupos com vários amigos. E além desse ensaio de Sailor, que está marcado com grupão, e foi legal porque a gente conseguiu a nossa Júpiter agora, né, nesse Wings, que é muito legal. Que é o primeiro, ela está começando a fazer cosplay, então é bem legal, né, a gente ter vários cosplays de várias gerações nesse ensaio. E
a gente também vai ter um ensaio com roupa casual. A primeira vez que eu usei a Haruka casual foi esse ano. Foi no início desse ano que a gente teve um piquenique com a Roberta como a minha Mitiro. Foi na Praça Paris, mais ou menos na Glória, mais ou menos no centro do Rio, né? É por ali. E eu, mesmo para fazer roupa casual, eu antes de assim, vou pegar uma roupa no meu armário que tem o estilo do personagem e montar um casual que não seja oficial, eu vou lá no anime e cato, vou olhando várias roupas para ver se eu acho uma roupa que realmente existe. Teve um aniversário meu, que acho que foi de 2017, que eu fiz o encontro com todo mundo de Sailor Júpiter, mas meu marido, uma semana antes do meu aniversário, me levou para comer sushi. Porque no dia do meu aniversário era encontro de cosplay. E aí eu quis fazer um casual da Makoto e também foi a mesma coisa. Eu procurei um episódio, uma roupa que eu tivesse no meu armário, que fosse o mais fiel possível àquele casual que tá ali no anime. E eu consegui um da Haruka, que é uma roupa que eu adoro, que eu uso a camisa do Light, eu uso minha calça social, tem um lenço vermelho amarrado no braço, que nada mais, nada menos é que o lenço do colegial da Ai. Quer dizer, assim, pelo menos peça de outros 2 cosplays eu levei pra isso. E ficou bem legal, porque ficou fiel, porque é um cosplay mesmo, né? Mesmo tirando do armário, tá bem fiel. Tem até, quando eu posto, tem um episódio exato da onde eu tirei esse casual. E eu provavelmente vou usar de novo, porque a gente vai fazer um ensaio casual no nosso shopping casa aqui do. Eu chamo ele de casa porque a gente sempre é bem-vindo lá, que é o Nova América. Né? Então, assim, eu tenho pelo menos 2 ensaios no tema de Sailor Moon. A internet não trava, não. Eu tenho 2 ensaios no tema de Sailor Moon esse ano. Um casual, outro com grupo e outro em dupla, né? Que assim, a Lívia marcou com grupo, mas a gente também tem só nós em dupla. Então, Vanessa, é meu jeito de fazer cosplay, né? Que a Vanessa está comentando que é bom ter bastante cosplay para a gente poder reaproveitar peças para outros cosplays. Assim, isso facilita, porque mais de uma vez eu tenho, principalmente nesses casuais, usado peças de outros cosplays para montar um outro. Como é o caso, quando eu fiz o casual do Ida para assistir o filme de Boku no Hero, né, o Dois Heróis, a calça que eu tava usando no cosplay de Ida é a calça do Light. Então, dá para você mesclar uma coisa de um cosplay com outro quando tem vários, mas é mais porque eu tenho. É o meu jeito de fazer cosplay, né? Eu não faço e me desfaço. Eu faço e tento usar eles o máximo de tempo possível, revezando, né? Para que eu possa usar vários, né? E possa me divertir com vários e ser várias pessoas. E assim, nem sempre dá, porque tem algumas coisas, tem algumas perucas, algumas roupas, que elas são muito específicas que você nunca vai usar para outro cosplay. Mas, pelo menos assim, para os casuais eu tenho conseguido me virar com outros cosplays. Inclusive tem a minha peruca loira, que ela originalmente era da Zoe Orimoto, né, da Izumi Orimoto de Digimon Frontier, né, do 4, que depois que o meu cosplay da Zoe passou a não caber mais em mim, na verdade só não cabe a saia. Eu ainda estou pensando se eu faço outra saia para esse cosplay, que eu gosto bastante da Zoe. Mas eu gostaria muito que meu marido voltasse a fazer o JP, né? Que aí seria melhor ainda. Mas essa peruca da Zoe, ela foi usada para fazer a missa, né? Assim, foi quem deu, foi os 2 pontapés da Missa Mani foi o Death Note que eu tinha feito para apresentação livre da AI, porque assim, eu adoro Death Note, mas eu nunca tinha pensado em fazer cosplay de ninguém de Death Note. Até que
Uma amiga vendeu o cosplay dela de Missa. Eu já tinha o Death Note. Eu tinha uma bota que dava pra usar. E já tinha peruca. Porque seria a peruca que eu usava da Zoe. E essa peruca eu ainda, assim, ela já tá um pouco desgastada, mas não tá zerada. Que eu ainda usei esse ano para fazer a Gwen Stacy do Marvel Rising. Ela é meio comprida pra Gwen, mas para quem precisava fazer um cosplay assim, para ir assistir os filmes, o Spider-Verse, foi bem legal. Que assim, não é a Gwen do filme, né? Mas é da série Marvel Rising. E assim, eu tenho mechas, porque como eu não posso descolorir meu cabelo, eu tenho várias mechas coloridas quando eu quero colocar uma cor no cabelo. Então eu, por acaso, tenho duas mechas rosa, e aí eu botei por dentro da peruca. Então essa peruca, eu já usei essa peruca com lolita. Eu usei em dois tipos de lolita. Como ela é lisa e com franja, né? Ela não é onduladinha, né? Tipo, ai, essa internet hoje. Não acredito, Mundivox. Deu uma quedinha na internet. Essa peruca eu já usei com dois outfits de Lolita. E assim, ela é lisa, né? Então ela não é onduladinha, como peruca de Lolita. Como eu gosto de usar peruca de Lolita, pelo menos, né? E aí eu usei uma vez num meeting em que eu trancei ela. Eu tava com a saia de carrossel da Bodyline. E aí eu fiz trancinhas nela. Porque ela já tinha franjinha, então já que ela não tinha ondulação, eu fiz tranças nela para ela ficar um pouquinho diferenciada. E também usei ela duas vezes para fazer um outfit inspirado na Elsa, que foi o outfit que eu usei para assistir o Disney on Ice em 2017 e quando eu fui fazer as fotos no Norte Shopping quando eles trouxeram figurinos oficiais da Disney. E aí eu quis fazer uma coisa da Disney, aí eu repeti e dei umas melhoradas, mas eu usei essa peruca, porque a peruca da Elsa mesmo não tem franja, então não ficava tão legal pra Lolita, né? Então eu preferi usar essa. Então assim, a minha peruca, a peruca mais que mais fiz coisas com ela na vida. Ah, que bom, Vanessa. Assim, você não consegue desapegar como eu, né? De alguns cosplays. Mas assim, eu falo que é o jeito de fazer cosplay. Eu entendo o motivo pelas pessoas que se desfazem de alguns cosplays. E na verdade, eu agradeço algumas delas. Porque é por causa de algumas delas que eu tenho alguns cosplays que eu não teria tempo de fazer. Como é o caso da Missa. Como é o caso da minha Mico tradicional. Então, assim, a pessoa já tinha essa minha peruca loira lisa, ela é mais rodada do que vários cosplays, de verdade. E ela tem muitos anos de vida. Eu acho que eu comprei essa, em 2009 ou 2010. Então, assim, ela tem um bom tempo de vida, um bom tempo de uso. Então, os cosplays que eu lembro, assim, que eu comprei foi a Miko, a, a Missa, e, assim, a mais recente que eu comprei agora, que eu vou estrear na BGS, que tá linda, maravilhosa. Eu não acredito, porque eu queria muito fazer esse cosplay e eu não ia ter tempo de conseguir tudo. E o cosplay veio completo. Ele veio com arma, ele veio com headset, ele veio com peruca, ele veio com suíte. Assim, foi vestir e usar, que é a diva que eu vou usar na BGS. Então, assim, eu agradeço essas pessoas que fazem para fotografar e guardam só o ensaio e não ficam com os cosplays, né? Elas também salvam às vezes a gente que é colecionador. E assim, eu me caracterizo como colecionadora, porque então da diva, logo que a diva chegou, eu só tirei uma foto com o headset e a arma, eu não e a peruca, mas eu não fiz a maquiagem. Eu botei o switch depois para experimentar para ver se estava cabendo direitinho, se não tinha que ajeitar nada.
Mas eu não fiz foto de diva ainda. Mas eu vou fazer. Na verdade, a gente tem que eu tenho que testar. Porque não dá pra esperar outubro pra chegar lá na BGS eu ter que desesperadamente é, fazer. E assim, eu tô de certa forma feliz por ter feito essa live, porque eu tava muito mal, na verdade eu estou muito mal. Essa semana tá sendo muito braba. Eu tive problemas no trabalho, é, eu, tive, eu não consegui terminar de dar aula quarta-feira. Hoje eu não sei, eu não tô me sentindo muito bem com o que eu tô tentando fazer pra Bienal no sábado. Porque todas as vezes que eu tentei usar a saia de Lolita que eu tô tentando usar, sempre acontece alguma coisa. Então eu fico com certo pavorzinho, né? Porque essa é uma saia de Lolita que era um sonho, eu consegui. Não consegui fazer um outfit que me satisfizesse. Emprestei uma vez para uma amiga, que ficou muito fofa com ela, no meeting que a gente teve com o Temeralice. Mas eu tenho outra saia com Temerice, né? E ainda tem uma outra que é toda de biscoitos e cartas, que eu esqueci o nome. Pior é que é um, é, é um print famoso. Eu não devia estar esquecendo o nome dele, mas enfim. Mas assim, são temáticas que lembram, né, Alice. E vamos tentar. Assim, eu peço desculpa porque eu dei umas respostas meio ruins, mas é porque eu é que não tô bem. Mas eu tô feliz, assim, que de lembrar coisas boas, desse cosplay eu consegui fazer me sentir melhor. Então, é, sobre esse cosplay eu falei que tinha que falar. E a próxima live é sobre escolha de cosmakers. Então eu vou falar tanto nominalmente alguns cosmakers que fizeram coisas para mim de tecido, que fizeram coisas para mim de acessórios. E eu espero não esquecer ninguém. Só não vou falar o nome de quem teve treta. É, a blusa branca, sapato preto. Ah, tá. É sobre a ideia do outfit. Eu fico na dúvida em usar o sapato preto porque Lolita, o mais importante é a uniformidade do outfit. Então, usar o sapato preto seria uma enorme licença poética relacionada ao personagem que eu estaria fazendo. Quer dizer, que eu estaria homenageando, né? Fazendo não, porque não é cosplay. Que eu estaria me inspirando, né, naquele outfit. Então, assim, eu não sei. Infelizmente, meu sapato rosa morreu, né? Quando eu fiz a Jigglypuff pro Detetive Pikachu. Quando eu usei, a sola caiu, eu tive que colar na hora. E quando eu cheguei em casa, uma lateral inteira de um dos pés simplesmente se desfez. Então, assim, eu não tenho mais sapato rosa por enquanto. O meu azul tá quase indo pro brejo, os laços dele se desfizeram. Ele não tem mais laço, não é porque eu tirei os laços, não. Porque os laços apodreceram. É bem isso. Mas assim, eu usei muito ele, eu entendo. Ele já tá nas últimas, provavelmente. Se eu usar, eu acho que ele não volta mais. E o branco também. Ele tá na mesma. É o sapato azul. Eu tô pensando em usar a camisa branca, o sapato azul, que acho que é o que a maioria tá falando, né? Se juntar quem me respondeu por WhatsApp, quem respondeu lá no Facebook. E a peruca loira ondulada, né? Porque é legal, porque é Alice, motivos de Alice, né? Mas na verdade, eu vou ver se amanhã eu tiro um momento para vestir e me ver com o outfit. E aí decidir realmente se eu vou usar o preto, que inclusive a maioria tá votando pelo sapato da Miko Gothic barra Sakura, né? Porque foi o sapato que eu comprei pra Sakura, mas eu uso pra Miko Gothic também. Que ele é redondão, né? Então, e assim, ele tem mais a cara do sapato da Alice, né? Pelo menos da Disney tem. Então, tem essa ideia de, se não for o azul, ser ele. Mas acho que a camisa azul já tá descartada, o que me deixa triste. Assim, ou duas coisas eu vou fazer. Ou eu vou me desfazer dessa saia, ou eu vou
comprar, eu vou mandar fazer uma camisa azul que combine com ela e combine com a outra, porque a outra saia de Alice também é um azul mais forte. Então, assim, se eu fizesse uma saia com azul mais forte, uma blusa com azul mais forte, ela provavelmente combinaria com as duas saias da Alice. Enfim, então na nossa próxima live a gente vai falar sobre cosmakers de tecido, cosmakers de acessórios, o que eu fazia quando eu era cosmaker, falar o nome de algumas pessoas que fizeram coisas muito legais pra mim e contar histórias de pessoas que fizeram coisas muito ruins pra mim ou nunca fizeram, né? Porque tem gente que nunca fez, nessa ficou com meu dinheiro. E aí, eu só não vou falar o nome dessas pessoas pra evitar as tretas, só vou contar as histórias. Certo? Então, até a próxima. Vanessa, qualquer coisa me chama, que a gente continua conversando, tá bom? Beijos, beijos. Fui!